Olá! Reunidos aqui para mais um vídeo para o nosso amado canal do YouTube da Jusnova Mediação. Hoje um assunto que pode ser ou se tornar, né, o verdadeiro calcanhar de Aquiles de um divórcio, ou seja, a verdadeira dificuldade dentro de um divórcio, que é o quê? O momento da decisão da guarda dos menores. É importante a gente começar esse assunto fazendo uma pequena introdução para que você chegue à melhor e mais, não diria a melhor, mas a mais efetiva decisão sobre a guarda dos pequenos. Você precisa deixar de lado tudo o que é de interesse dos pais, ou seja, tudo o que é seu interesse enquanto mãe, enquanto pai. Coloque tudo isso de lado e pense única e exclusivamente no seu filho, né? Normalmente, quando a gente pensa em guarda, a gente costuma pensar em benefício próprio, né? A gente costuma pensar no nosso próprio benefício. Ou seja, qual é a melhor logística para os pais? O que funciona melhor? Eu quero poder ver meu filho quando eu quero. Eu quero que eu possa ver meu filho uma vez, duas na semana, final de semana, sempre quando eu quiser. Como é que eu faço isso ou não? Enfim, é sempre o mesmo diálogo, né? A mesma fala que eu vejo dos clientes no sentido de eu quero isso, eu quero aquilo, para mim é melhor isso, para mim é melhor aquilo. Sendo que, na verdade, o pensamento deveria ser completamente o oposto, eu diria. O que é melhor para o seu filho? Eu sempre digo, tá, legal, eu entendi o que você quer, o que você deseja, o que é importante para você. Mas você já parou para pensar do lado do seu filho o que é importante para ele ou para ela, o que vai trazer um melhor benefício, como ele vai ter o melhor aproveitamento, né? Como ele vai conseguir aproveitar coisas importantes na vida dele, né? Como, sei lá, de repente a escola, ou até propriamente festinhas de amiguinhos, enfim, como que funciona melhor para o maior bem-estar e benefício da criança. Esse deveria ser um pensamento primordial e totalmente prioritário no momento da decisão da guarda. Depois dessa pequena introdução, eu queria te pedir para, se ainda não é assinante aqui do nosso canal, inscrito, na verdade, aqui do nosso canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo. Já salva esse conteúdo, já compartilha com aquele amigo que você sabe que está nesse momento aí de decisão, né? Passando por um divórcio ou uma dissolução de união estável, que está precisando de uma ajuda aí para poder entrar nesses assuntos. Bom, antes de começar o assunto propriamente dito, a gente tem 2 vídeos aqui neste canal que falam sobre mais ou menos esse assunto e que podem te trazer também uma maior lucidez sobre isso tudo que a gente vai conversar hoje. Um deles é sobre a guarda compartilhada e a importância do desenvolvimento do plano parental. Você sabe o que é o plano parental? Não sabe? Bom, eu aprofundo isso no vídeo com este tema. Procure aqui no canal que você vai poder se aprofundar. Um outro tema muito legal que é relacionado a esse que a gente vai falar hoje é sobre direito de família e psicologia. Quando o relacionamento dos pais prejudicam os filhos, ou seja, quando a relação, né, dos adultos, dos genitores, pode prejudicar os filhos, né? Quando a relação daqueles os quais deveriam zelar pelo bem-estar de seus filhos começa a atrapalhar. É um vídeo interessante também que pode trazer bastante coisa boa e que tem relação com esse assunto de hoje. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria começar esclarecendo essa importante inversão, né, completa de interesse aí no momento da decisão da guarda. Não pense no que é melhor para você, nem no que é melhor para a sua vida. Pense no que é melhor para os seus filhos. E eu diria mais, não só não pense no que é melhor para você, mas também pense no que ele precisa enquanto filho, né? No que aquela criança precisa para o seu bem-estar e desenvolvimento. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não deixe, né, que qualquer razão pelo término da sua relação ou que qualquer mágoa que você possa ter sobre esse fim, né, sobre esse ciclo que se encerra na sua vida, se misture com qualquer decisão que você precise tomar a partir de então,
na vida de seus filhos, como, por exemplo, a guarda. É importante que você consiga separar não só os seus interesses, como também o lado emocional de todas as questões a serem envolvidas, né? Porque você decidir essas nuances que o divórcio traz, como, por exemplo, a guarda, pode ser bastante influenciado por essas emoções. É importante que isso seja colocado totalmente de lado, que você possa ter esse discernimento, né, para poder tomar a melhor decisão. E, de novo, por fim, sobre esse assunto, a melhor decisão é sempre o que é melhor para o seu filho. Para fechar um pouco essa primeira ideia, eu queria dizer que se você está em sofrimento nesse momento, o seu filho está 10 vezes mais. Se você está desconfortável com alguma situação com relação a essa escolha, né, essa decisão da guarda, o seu filho pode estar 10 vezes mais. Então, sempre quando você se perceber em sofrimento, perceba o seu filho com um sofrimento ainda maior. Porque você pode ter algum instrumento para conseguir lidar com essa situação. O seu filho provavelmente não tem nenhum. Então, é muito mais difícil para que ele possa enfrentar isso. Ele tem muito menos vivência, muito menos instrumentos e muito menos meios de se fazer equilibrado, né? E de se fazer bem frente a uma situação dessa. Então é importante que você consiga colocar tudo isso de forma bem separado para tomar a melhor decisão. Falando agora um pouco de legislação sobre isso, quando você não versa no seu divórcio sobre guarda, a legislação prevê como regra a guarda compartilhada. O que significa a guarda compartilhada? Significa o compartilhamento das decisões do filho. E decisões essas todas que envolvem a criança, desde educação, saúde, lazer, tudo que envolve criar um filho, essas decisões, né, são compartilhadas, ou seja, o pai e a mãe, ambos, têm a mesma responsabilidade, o mesmo poder de decisão e eles devem compartilhar essas decisões. Isso é o que diz a guarda compartilhada. A grande questão é que muitos divórcios litigiosos que se arrastam na justiça durante anos e anos e anos acabam sendo decididos sobre o que versa a guarda pela guarda compartilhada. Acontece que se você tem a obrigatoriedade de compartilhar cada decisão do seu filho com o seu ex-companheiro ou ex-companheira, no caso do divórcio, né, tecnicamente a gente chama de ex-cônjuge, né, ex-marido, ex-mulher. O ex-companheiro ou companheira é para dar dissolução de união estável, só fazendo esse parênteses técnico para não ficar errado. Mas a ideia é a seguinte: se você precisa compartilhar tudo com o outro, né? Esse outro, de repente, não vai ter uma boa relação, ou vem de um divórcio conturbado, em que você não conseguiu criar essa nova relação enquanto divorciado. É muito complicado, né, exigir que essa família aprenda a compartilhar algo, sendo que não foi possível compartilhar o divórcio de uma forma saudável. Então, o judiciário acaba impondo uma situação para a família que a própria família não consegue fazer funcionar. Aquilo visando um bem-estar para a família, né, mas acaba que esse bem-estar vira mais um conflito, mais um problema, mais uma questão a ser resolvida. Por quê? Porque se não foi possível um divórcio saudável, quiçá uma convivência saudável para o desenvolvimento da guarda compartilhada. Tudo isso para dizer que a guarda compartilhada pressupõe um bom compartilhamento de convivência entre os pais, né? É um pressuposto mínimo que você consiga ter um diálogo, uma flexibilidade para qualquer mudança nessa guarda, né, nesse regime de convivência que a guarda pressupõe, nesse compartilhamento de decisões. Por isso, né, que eu falei lá no começo do vídeo sobre o vídeo relacionado sobre o desenvolvimento do plano parental, porque tudo isso passa por essas regras que você vai desenvolver nesse plano, né? O plano parental, o plano de exercício de ser pai e mãe, o plano para se compartilhar as decisões, como isso é feito, como isso é desenvolvido. Tudo isso é de extrema importância para que essa metodologia de compartilhamento flua da melhor maneira possível.
No momento que você escolhe a guarda compartilhada, talvez você não tenha nem ideia do que isso significa, né? Do quanto isso vai implicar na sua vida prática, nas decisões do dia a dia, né? Nos compartilhamentos, nas trocas, no diálogo, né? Que isso vai pressupor. Então, na prática, isso pode não funcionar. E muitas vezes não porque não é bom para a família, mas é porque a família não foi ensinada a viver a guarda compartilhada. Ela apenas foi imposta para a família, mas ela não foi ensinada, ela não foi colocada de uma maneira correta. E isso faz toda a diferença para o seu bom desenvolvimento. Bom, colocado isso, independentemente da guarda que você vai ter, né? Porque a guarda compartilhada, a lei traz essa obrigatoriedade quando não se há a escolha por outro tipo de guarda, porque existem outros tipos de guarda, existe a guarda unilateral, existe a guarda, nossa, me deu um brancão agora, mas enfim, faz parte, né, da realidade, deu um branco agora no nome das outras guardas, mas existem, pouco usadas hoje, né, a grande maioria acaba optando pela guarda compartilhada. Mas é o que eu disse, nem todo mundo exerce a guarda compartilhada de forma harmônica, né? Muitas vezes isso pode acabar se tornando, de fato, um grande problemão. Então, desenvolver essa guarda compartilhada de uma forma adequada é essencial. E esse desenvolvimento, é claro, é feito através da mediação, porque a mediação, ela vai desenvolver um plano parental, ela vai desenvolver uma família que dialoga, ela vai desenvolver uma família divorciada, né? Como que aquela família vai se comportar enquanto família divorciada dali para frente. Tudo isso vai fazer toda a diferença no real cumprimento da guarda compartilhada, porque muitas vezes o que a gente vê na prática é que a guarda compartilhada ela tá no papel, mas ela não funciona na prática, porque ninguém ensinou aquela família a colocar em prática a guarda compartilhada. Então, a mediação faz isso com excelência. Então, por isso, a importância de dizer isso aqui nesse vídeo. Um outro ponto que eu estava dizendo é que, independentemente da escolha que você faça pelo tipo de guarda, você vai precisar escolher um regime de visitas, que eu, pessoalmente, não gosto desse nome, porque nenhum pai, nenhuma mãe visita o seu filho. Né? Por isso que eu falo o regime de convivência, porque os pais convivem com seus filhos, eles não os visitam. Então, você escolhe a guarda e depois você escolhe o regime de convivência, como você vai conviver com o seu filho. De que forma, né? Com qual frequência, que dia, que hora, você coloca tudo isso certinho no seu acordo. E esse regime de convivência, ele é um direito do menor, né, a convivência com ambos os genitores de forma igualitária e harmônica. Ele é um direito do menor, mas também uma obrigação do genitor, ou seja, você, enquanto genitor, tem a obrigação de lutar para que seu filho conviva com o outro genitor de forma igualitária, assim como você convive com ele. Então, a gente fala, né, que o arrastamento, né, você trazer a emoção para dentro dessas decisões é muito prejudicial para a família como um todo, porque daí entra a não convivência, entra a dificuldade em ver o filho, entra o livre-arbítrio de achar que você pode fazer o que você bem entende dessas decisões, enquanto que, na verdade, você não está tomando essas decisões sobre sua vida, você está tomando essas decisões sobre a vida do seu filho, né? E o quanto isso pode prejudicar o seu desenvolvimento pela falta da convivência, de repente, com um dos genitores, né? Isso não deveria ser uma opção a ser colocada na mesa. Claro que existem situações em que isso é inevitável, em que você não tem realmente a presença da outra pessoa, ou que a outra pessoa não se faz presente, mas é uma situação lamentável, triste e que não deveria ser incentivada quando a outra pessoa, né, se dispõe a poder participar da vida do filho. Bom, para fechar esse vídeo de hoje, eu queria só dizer que se você gostaria que o seu filho tivesse uma boa convivência com o seu ex ou a sua ex, tenha você essa boa convivência em primeiro lugar. Hoje eu sou mãe, né, e eu vejo o quanto que o meu filho segue realmente
tudo aquilo que eu e meu marido fazemos, né? Como as crianças realmente são um exemplo, seguem o exemplo dos seus pais. Em pequenas coisas, desde o que nós comemos, desde o que nós temos costumes de fazer, ou com a forma como a gente fala. É muito louco como as crianças pegam essas coisas, e de fato elas pegam. Então, se elas conseguem ter o exemplo dentro de casa de como conviver, de como formar uma família divorciada, né? E como você trata o seu ex ou a sua ex no dia a dia, eles serão uma continuidade disso. Então, ultrapasse as suas dificuldades, ultrapasse a sua emocionalidade, não deixe que isso tome conta das suas decisões e da sua vida. Eu sei que pode ser difícil, pode ser fácil falar, na prática pode ser praticamente impossível, mas eu acho que quando você sente essa dificuldade, o que você pode fazer por você e por sua família inteira é pedir ajuda. Peça ajuda a um advogado, mediador, peça ajuda a psicólogos, cuide de você, né? Procure reconstruir a sua vida, procure ser bastante humilde no sentido de saber mesmo como e quando e para quem pedir ajuda. O importante é isso, tá bom? E a Jusnova tá aqui para ser um dos braços dessa ajuda, caso você precise. Então, deixa aqui nos comentários qualquer palpite, sugestão, crítica e qualquer dúvida. E é isso, muito obrigada!